Um primeiro detalhe, assim, é que nem aquele o Thinking Ape, o cara da gringa fala, ele fala que MGTOW não é pra todo mundo. Porque tem caras que, por mais que assim, ele até pode saber da realidade, absorver isso, ele ainda assim ele quer se arriscar porque isso é uma questão mais ou menos de valores individuais. Tem uns testes psicológicos que pode fazer, só que basicamente tem gente que tem uma necessidade social muito maior que as outras pessoas. Basicamente tem aquela necessidade de cuidar de alguém, de ser responsável por alguém. Então eu acho que mesmo assim tem alguns caras que, mesmo sabendo de toda a verdade, eles ainda assim eles iam continuar indo pro abatedouro. Então, isso também tem a ver com a análise, isso é importante que você tá falando. Mas é tipo assim, é por isso que eu falei assim, 80%, faz na sua cabeça aí, você e os ouvintes. Imagina, é utopia, por isso que eu tô falando pra você, é utopia mesmo. 80% da população virou MGTOW, faz na sua cabeça, só pra fins de análise. Eu teria que ter alguns dados assim mais de perfil psicológico, assim, generalizando uma população inteira, mas vamos chutar um dado qualquer absurdo, assim. Vamos dizer que metade desses caras fossem aqueles que não iam conseguir deixar de ir pra batedouro, né? O cara não ia conseguir de jeito nenhum viver sozinho. Só que daí mas aí ele já não ia ser bobo, por exemplo, de casar, por exemplo. Ele ia tentar dar um jeito de se defender e a gente sabe o que acontece nesse caso, né? O governo e a mulherada, eles começam a atacar tudo quanto é tipo de trincheira. Ótimo, então... isso eu já ia entrar, parabéns, já começou bem. A primeira coisa que o pessoal diz, inclusive muitos afirmam, o tio MGTOW inclusive falou isso, que o MGTOW, se eu for pensar para uma análise política, ele é um ataque direto ao Estado, porque o Estado se beneficia desse ciclo de sofrimento do homem, onde ele casa, divorcia, nisso aí ele gira a máquina pública, isso ele gira a indústria dos casamentos. Pois então, a primeira coisa que dizem é que o Estado não iria permitir isso. Pois então, na última live que a gente fez aleatória, né, não foi um com o Nils, estava eu, o Fox e o Rock, a gente tirou várias conclusões a respeito disso. Aliás, até tem um outro cara que estão recomendando o canal dele, o Platinho, ele faz uns vídeos curtos, e ele jogou uma coisa bem interessante. Ele falou assim, por que o Estado foi se intervindo cada vez mais no casamento, né? A gente sabe que tem aquelas questões, assim, por exemplo, do século XX, que quiseram colocar a mulher no mercado de trabalho, porque, veja bem, agora ao invés de ter só um cara trabalhando e pagando imposto de renda, agora a mulher vai pagar imposto de renda também. Digamos assim, nesses países que não tem faixa de isenção, né? Por exemplo, aqui no Brasil não se aplica tanto porque tem muita mulher na faixa de isenção do imposto de renda. Mas ainda entra impostos e outras coisas. E até mesmo o fato de ter um casal de homem e mulher que os dois trabalham, eles vão ter que precisar de alguns serviços terceirizados por fora, como por exemplo creche e tudo mais. Basicamente a família ela acaba gastando mais de outra forma e ela se torna mais dependente. Parece que até em algumas análises que ele fez historicamente, o pessoal, nossa, pra tu ver como é a lavagem cerebral feminista, né? Não importa se hoje em dia tu tem uma guria de 20 anos ou de 60, todas elas falam que historicamente o homem, ele abusou da mulher e tirou a liberdade dela. Tipo, porra nenhuma, cara. Até mesmo os caras que vão pegar, assim, historiadores do século XIX, começo do século XX, eles mostram que, por exemplo, a mulher, ela ficava vamos chutar aí umas 4, no máximo 6 horas cuidando da casa e dos filhos, e o resto do tempo livre ela tinha pra fazer o que ela bem entendesse. E tinha muita mulher que acabava se envolvendo, por exemplo, em instituições de caridade e serviço voluntário, um monte de coisa assim. Só que até o Platin ele falou assim, o problema é o seguinte, o Estado não gosta de ver, por exemplo, a mulher exercendo atividades e serviços para a comunidade sem estar pagando imposto para o Estado, entendeu? Sim, sim. Então basicamente tudo tem que ser cobrado. Ele tem que se envolver em tudo. Tem que se envolver em tudo para controlar. E também tem outra coisa, tem um vídeo do Olavo que compartilharam no meu canal, que a gente nem lembrou quando a gente estava fazendo a live de sexta-feira. Mas basicamente o que a gente falou ali foi, eu e o Rock, a gente estava discutindo mais isso, foi exatamente uma conclusão ali que o Olavo fez, que é basicamente o seguinte. Para partir assim do início, a gente chegou naquela parte assim, de falar, por exemplo, de grandes dinastias. Vamos imaginar dinastias políticas, dinastias empresariais. Esses caras, eles têm aquela família tradicionalíssima, tá ligado? Tradicionalista, patriarcal, que daí o primogênito é o cara que vai tocar os negócios da família, entendeu? E dificilmente tem divórcio e tudo mais. E se for pegar, vamos falar de famílias super famosas, Rockefeller e etc, essa cacalhada toda. Então veja bem, para eles o modelo familiar deles é um modelo patriarcal, bem tradicional, só que para ralé, para massa, para população, não, dane-se, pode ficar fazendo filho fora do casamento, não tem problema nenhum se divorciar. Quantas vezes eu já escutei até mesmo assim, mulheres hoje em dia
50, 40, 60 anos, assim, falando assim pros filhos, assim, mas que não tem problema casar e se divorciar depois, isso é normal, sabe? O negócio já tá normalizado pra caramba. Tanto a parte, assim, de ter filho fora do casamento, quanto a parte do divórcio, como se fosse algo totalmente normal. E também agora estão naquela onda de querer normalizar também adultério e relacionamento aberto. Só que a questão é a seguinte, a partir do momento que tu não tem família forte, tu não tem casamento estável, tudo, que vai, vamos dizer assim, que vai pra vida inteira, entendeu? Até aqueles casais que ficam idosos, assim, nem tem mais vida sexual, mas ainda são casal, estão bem próximos, né? Mas qual é a questão disso? A questão é que a partir do momento que não tem casamento, não tem família, as pessoas elas ficam isoladas e enfraquecidas. E elas acabam ficando mais dependentes do Estado, que vai dar aquele de bonzão assim, não, olha só, agora a gente está cuidando de vocês. E a gente sabe qual é a consequência disso, é mais desculpa para aumentar o estado de bem-estar social, colocar o Estado para intervir em cada vez mais coisa, e a gente sabe que cada serviço de assistencialismo indiretamente é uma forma de compra de voto.